Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito bom dia mais uma vez para você ligado aqui no canal Campeão com as emoções da Fórmula 1 e finalmente chegamos num dos momentos mais importantes do treino, que é o treino classificatório. Eu estou aqui ao lado do Rafael Lopes e de você em qualquer ponto do Brasil, acompanhando a partir de agora aqui no Sport TV as emoções da Fórmula 1, treino que vai marcar as posições, as 20 posições de largada da primeira etapa da temporada, Grande Prêmio da Áustria, no circuito Red Bull Ring, o circuito próprio da Red Bull. Rafa Lopes, das cartas, né, que foram dadas até agora, o Lewis Hamilton mandou. Na primeira sessão ele fez um 4.8, na segunda um 4.3 e na terceira, que acabou há instantes, um 4.1. Hamilton mostrando que é o favoritaço para a pole position nessa prova da Áustria. Bom dia, um grande abraço, é um prazer estar contigo, Rafa. Prazer é meu, Sérgio, bom dia, amigo do Sport TV. Exatamente, a Mercedes mandou até agora, dominou os 3 treinos livres, fez dobradinha nos 3 treinos livres e o Hamilton sempre na frente do Valtteri Bottas. É o grande favorito à pole position. A RBR no último treino livre mostrou que tem alguma velocidade, o Max Verstappen ficou a 2 décimos do tempo do Hamilton, mas é claro que o favorito é o Lewis Hamilton e a Mercedes para fazer essa pole position. Muito bem, cumprimentando os amigos também que a partir de agora participam através da hashtag F1 no Sport TV. Eu vou voltar aqui para o telão, vou virar para o telão. A gente tem a imagem aí exatamente do circuito austríaco e a gente vai colocar o Luciano Burti em ação. O Luciano está no home office. Olha só que cenário lindo, né? Capacetes variados, os que ele usou. Estou vendo um capacete do Rubinho ali, a Ferrari que ele tanto testou, está pendurada. Luciano Burti, um grande abraço, é um prazer estar contigo. Tá gostando dessa Fórmula 1 2020, desse início dos treinos, Lu? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rafa. Bom dia, Mari, que vai entrar logo mais. Bom dia a todos. Sérgio, estou gostando sim. A gente viu no treino que sim, a Mercedes tem uma vantagem, mas que a RBR já mostrou que pode brigar também. E essa Racing Point, eu já ia até chamar de Force India, essa Racing Point também que está vindo com tudo. Então, assim, eu gostaria, obviamente, que a Mercedes não tivesse tanta vantagem, mas pelo menos, Sérgio, comparando com o que eu vi na pré-temporada, eu acho que a gente tem um campeonato que promete sim. Eu acho que as outras equipes terão tempo de poder diminuir essa diferença da Mercedes e que a gente veja essa briga lá na frente. Muito bem, eu fico com inveja do Luciano. Luciano, ele colocou os capacetes todos ali, com módulos, tudo bonitinho, nomezinho ali. É uma pessoa organizada. Os meus estão todos jogados e estão empoeirados. E a Luciano, Ferrari do lado? Ferrari é linda demais, né? Realmente. 2002. É Ferrari isso aí 2002. que o Luciano tanto guiou. O Luciano que vai participar conosco também dessa fase, que é o treino classificatório, vai estar aqui conosco nessa transmissão. Mas deixa eu chamar também o Felipe Giafone, que amanhã vai estar na Globo ao lado do Kleber, que vai comandar a transmissão com o Luciano, com a Mariana. O Felipe Giafone, que acompanhou os treinos, ele vai trazer para nós o panorama do que ele achou e também vai dar um palpite, né? Aquele nosso famoso palpite, nosso bolão aqui. Já já o Rafa vai dar, o Luciano também, o famoso palpite para o bolão da pole position. Fala aí, seu Felipe Giafone. Bom dia, Serginho, Burti, Rafa. Aliás, Rafa, parabéns pelos comentários, está muito bacana de assistir. Serginho, o negócio é o seguinte, no podcast eu tinha falado aí que o Max Verstappen ia fazer a pole. Se você me autorizar a mudar, eu queria ir para o Lewis Hamilton, que parece que realmente o cara está imbatível, muito forte. Agora, para mim, a grande surpresa realmente de todo final de semana é o Racing Point. Acho que talvez para a classificação, ela pode sim incomodar a Ferrari, mas eu acho que para ritmo de corrida eles vão estar muito fortes. Isso vai dar o que falar, depois a gente fala um pouquinho disso. Acho que vem muito barulho por aí das equipes pequenas reclamando dessa cópia da Mercedes, que o regulamento não permite. Mas enfim, é legal demais a gente ver uma quarta força agora dentro da Fórmula 1 com a Racing Point. Também foi legal de ver o George Russell da Williams colocando a Williams pelo menos naquele pelotão intermediário. Então são duas novidades, mas as minhas fichas vão para Lewis Hamilton. Um abraço! Valeu, obrigado, Felipe Giafone. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso regulamento de palpites. Assim não vale, por Olha, o regulamento de palpites, no artigo 4, parágrafo 5, a linha 7, ele determina que não pode mudar.
Então, o Felipe Jafone fica com o Max Verstappen, até porque o palpite do Hamilton era meu no podcast. Então, eu não vou dividir isso de jeito nenhum. Brincadeira, Felipe. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Felipe, como eu disse, vai estar amanhã na nossa transmissão. E já os palpites. Felipe Jafone, portanto, mudando aí para Hamilton. O Hamilton mostrou que com a Pantera Negra, com o seu capacete que tem o design do Rai Caldato, tá metendo o pé na Áustria, pelo menos nesses 3 treinos livres. Vamos dar uma chegadinha, então, agora no circuito austríaco. As emoções da Fórmula 1, sempre com um cenário lindo. E a nossa querida Mariana Becker. Mais uma vez, bom dia. É sempre um prazer estar contigo, Mari. Bom dia, guris. Bom dia, gurias também, que acordaram agora ou que estão acompanhando a gente desde cedo aqui nos treinos livres. Eu queria só fazer um adendo. Não dá para mudar a aposta. Se não aposta e depois pede a loto de volta para mudar o numerinho. Apostou. É isso aí. A minha aposta é o Hamilton, isso tá? Aí. Deu. Tá bom. Agora, começando a falar sério aqui, bom, a gente está nesse paddock totalmente vazio. Um troço totalmente diferente, que ninguém esperava. O próprio Magnussen falou, se a gente imaginasse isso em 2019, não ia conseguir explicar para ninguém que um dia um paddock ia estar vazio, que todo mundo ia estar usando máscara, limpando a mão o tempo inteiro com álcool gel e tendo que ficar a 2 metros de distância do entrevistado. Esse é o nosso entrevistado de agora, Serginho Sete Câmara, que é o piloto reserva da AlphaTauri e também da Red Bull. Ou seja, a gente tem que manter uma distância de 2 metros, né, entre eu... O meu cinegrafista já pode ficar pertinho porque a gente faz parte da mesma bolha, da turma que anda junto. Mas do nosso entrevistado tem que ser assim, aos gritos. Serginho, como é que é o teu trabalho aqui nesse momento e qual é a diferença que faz do ano passado para cá, vamos dizer, em termos de logística e de pessoal? Você tem reuniões virtuais também, né? Sim, Mari, bom dia, pessoal. A diferença é muito grande, né? Como você disse, quem ia imaginar um dia um paddock de Fórmula 1 desse jeito? O meu trabalho aqui é ficar como reserva, né? As equipes estão dando uma certa importância para um piloto reserva no final de semana, já que sempre existe uma chance de algum piloto ter algum problema viajando ou de chegar aqui e ter uma febre, algo assim. Então, estou aqui para isso, eu participo de todas as reuniões da equipe. Tudo que os pilotos fazem, menos andar no carro, eu faço. E é isso. Você, qual é a possibilidade real de você entrar num carro de Fórmula 1 esse ano? Se qualquer um desses 4 pilotos tiver algum problema? Olha, eu tenho muitos anos de automobilismo, né? Muita experiência, já vi essa dança das cadeiras várias vezes e tal. Mas essa temporada é muito diferente. Eu não sei qual é a janela de negociação da Fórmula 1, já teve uma movimentação, mas eu não sei até quando realmente vai fechar esse ciclo. Eu vou estar correndo do Super Fórmula no Japão, acredito que meus resultados lá vão influenciar. Mas até ter uma definição maior, minha única chance mesmo é atuar como reserva, num caso de emergência mesmo. No caso de emergência, você pode entrar tanto num carro da Red Bull quanto num carro da AlphaTauri, ou você vai entrar sempre no carro da AlphaTauri? Fica aberto para a equipe, só que acredito que eu entro sempre no carro da AlphaTauri, faz sentido que eles coloquem um piloto daqui lá e eu entre aqui, né, se tiver um problema. Mas sempre existe a chance de eu estar no carro de forma permanente, como eu disse, sem ter que ser porque algum piloto teve algum problema, mas isso é algo mais visando 2021, já que a temporada 2020 acabou de começar e vai ser uma temporada curta, né? Vamos lá então, Serginho. Então, aí a possibilidade de ter um brasileiro, né? A gente já tinha falado com o Pietro Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas, então a gente tem 2 chances. E o Serginho tem 4 vagas aí. A gente não quer nada de mal para ninguém, mas aí a possibilidade de um piloto entrar num carrinho esse ano ainda, né? É isso aí. A gente está, poxa, né, com uma expectativa muito grande para que isso aconteça. Tomara que o Sérgio Sete Câmara tenha uma boa participação na Fórmula 3, na Super Fórmula japonesa, que é o que se equipara à Fórmula 2, é uma categoria muito rápida e com certeza ele vai ter muito sucesso lá e espero que esteja junto com o Pietro no ano que vem representando, já é o terceiro ano que nós não temos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Ele precisa estar em atividade, ele precisa estar numa categoria muito forte. O Serginho falou pra gente no podcast há um tempo atrás, durante a pandemia a gente gravou com ele, que esse carro da Super Fórmula é mais forte do que o carro da Fórmula 2. Ele disputou várias temporadas na Fórmula 2, 3 temporadas, então ele
está dando um passo à frente, vai fazer um ano na Super Fórmula com bons resultados e com um bom trabalho também nos fins de semana e também nos simuladores, na fábrica, ele pode, quem sabe, ter uma chance aí no ano que vem. Lembrando que a gente tem o Kvyat na equipe, que já foi e voltou algumas vezes. O Pierre Gasly, que ano passado foi rebaixado da equipe principal para STR, né? No caso, o ano passado era STR, nesse ano é a AlphaTauri. Então a gente sempre tem uma chance ali, tendo em conta de que o Helmut Marko não é um chefe de equipe, ele não é um consultor da equipe que tenha muita paciência com os pilotos. Se o piloto estiver desagradando a ele, ele não tem a menor dúvida e substitui mesmo. Muito bem, mudando um pouco de assunto, eu quando era pequeno tinha uma caixa cheia de carrinhos, né? Eu adorava brincar com os meus carrinhos. Naquela época era Matchbox, era um carrinho pequenininho de ferro. Adorava aquilo. Nosso colega Lucas Gutierrez, apresentador do Esporte Espetacular, ele também tem uma caixa. E ele traz para nós umas surpresas nessa caixa. Aliás, ele traz surpresas fora da caixa. E aí, seus pole position? Chegou o pacote. Acho que esse aqui veio de Mônaco ou de algum lugar com dinheiro. Atrasou a beça, né? Mas finalmente chegou. Hoje vamos desempacotar, desembrulhar, desencaixotar a temporada 2020 da Fórmula 1. Fórmula 1, a segunda categoria de automobilismo mais prestigiada do mundo. Porque a primeira é Velozes e Furiosos. Sério, esses filmes geram, em média, quase 850 milhões de dólares cada, o que é quase 2 vezes o orçamento da Mercedes, campeã do ano passado. Já pensou o Vin Diesel na Fórmula 1? No Brasil, ele ganhava. This is Brasil! Mas enquanto a franquia Velozes e Furiosos vai para o seu 10º filme, que seria lançado em abril e ficou para o ano que vem, a franquia Fórmula 1 chega à sua temporada 71, cheia de novidades. Como a equipe STR, que mudou de nome e agora é AlphaTauri. AlphaTauri não é nome de Cavaleiro do Zodíaco? Com a pandemia, o calendário agora tem 8 etapas, já com data marcada até setembro. 5 etapas a serem confirmadas, inclusive o Grande Prêmio do Brasil, que originalmente estava marcado para 15 de novembro, que agora vai ser eleições. Além de 4 etapas adiadas por causa do coronavírus e sem data definida, e outras 7 canceladas, inclusive Mônaco. E olha que 2020 era para ser uma temporada recordista, com 22 etapas. Agora, só de ter Fórmula 1, o pessoal tem que se dar por satisfeito. Mas falando em recordes, temos um quarentão que pode ultrapassar o Rubinho Barrichello e se tornar o piloto com mais GPs na história, Kimi Raikkonen. Que não tá nem aí pra essa possibilidade. Dá aquela vontade de chorar, de raiva. Se tem quarentão, temos também os novinhos. No grid pra 2020, Lando Norris, da McLaren, 20 aninhos de idade. Lance Stroll, da Racing Point, 21 aninhos de idade. E os moleques travessos, Max Verstappen, da RBR, e Charles Leclerc, da Ferrari. 22 aninhos de idade. Esses dois moleques, em especial, são o futuro da Fórmula 1. Eles têm uma rivalidade que vem desde a época do kart e protagonizaram algumas das maiores batalhas da última temporada. Bota de lado o Verstappen! Eles praticamente tocam rodas! Verstappen joga Leclerc pra fora e ultrapassa! Além de terem terminado na frente do Sebastian Vettel. Títulos... 4 consecutivos. E desde que chegou na Ferrari... nada. Não à toa, o Vettel não teve o seu contrato com a Ferrari renovado para o ano que vem. E pode até ficar sem equipe e sair da Fórmula 1 em 2021. Que fase, hein? Temos ainda Valtteri Bottas, da Mercedes, que é tipo uma mistura de Thor com Robin. Um viking escandinavo destinado a ser um fiel escudeiro. Porque o protagonista maior da Fórmula 1 em 2020 deve ser, mais uma vez, Lewis Hamilton. O Hamilton da massa! Candidato a melhor piloto de todos os tempos. No currículo, 13 temporadas na Fórmula 1, indo para a 14ª. 84 vitórias. Vegano. Ícone fashion. Lindo.
amigo do Neymar e do Justin Bieber. Além de ativista, com um engajamento exemplar no movimento Black Lives Matter, ele é, inclusive, um dos motivos para a Mercedes ter pintado o seu carro de prata para preto, como símbolo de busca por mais diversidade e declaração antirracista. Boa, Hamilton! Títulos... 6. Um a menos que Michael Schumacher. Será que nesse ano vem o 7º? A partir de agora, a gente começa a descobrir. Boa temporada! E seja veloz e furiosa. Que show! O Fora da Caixa com Lucas Gutierrez, mas que show! Eu gostei dessa comparação, né? Ele é uma mistura de Robin, o Bottas... Com o Thor. Com Thor, Robin com Thor. Sensacional essa comparação. É o segundo Obrigado. piloto mais forte da Fórmula 1. Obrigado e bem-vindo, Lucas Gutierrez, com seu Fora da Caixa aqui na nossa pré-hora, aquecendo os motores, porque daqui a pouquinho a gente vai com as emoções da Fórmula 1. Mas a Áustria sempre propiciou corridas espetaculares. Acontece corridas lá desde 64. Esse GP é o de número 33 na história austríaca na Fórmula 1. Mas teve um GP em especial que nenhum brasileiro vai deixar de esquecer. E tem um brasileiro que eu tenho certeza que não vai esquecer nunca. E ele se chama Kleber Machado. O Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, mais uma etapa do Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial vivendo neste final de semana a sua 6ª etapa. Rubens Barrichello num ótimo fim de semana. Fez a pole position ontem num treino, um grande treino do Barrichello. A largada é o momento crucial dessa corrida. O Ralf, vale chamar a atenção, larga muito bem e o Rubinho vai ter que ter esta preocupação. Na segunda fila, Montoya e Schumacher, com o Montoya também sendo um piloto que habitualmente larga bem. Ou seja, primeiro ele tem que se preocupar com a própria largada, ele tem que largar muito bem. Segundo, torcer para que o Ralf também largue bem, não tão bem quanto ele, Rubinho, e o Montoya largue bem. Ou seja, se ele conseguir colocar um carro já está bom, mas 2 carros entre ele e o Schumacher, e aí der tudo certinho na corrida, ele vai ficar na frente com o Schumacher atrás e entre eles alguns carros, 1 ou 2 carros. Ou seja, a Ferrari não vai poder dar ordem para que ele deixe o Schumacher passar. A emoção está solta, vai começar, as luzes se apagam. A largada, Barrichello larga bem. Traciona bem, Barrichello larga bem para manter a ponta. Schumacher pula para segundo. Schumacher dá um espalha manda para lá o Ralf Schumacher. A corrida, vamos imaginar que nada aconteça. Está na mão da Ferrari. Na mão da Ferrari, está na mão do Barrichello, está na mão do Schumacher. Qual vai ser a decisão da equipe italiana? Vai deixar a corrida rolar na pista? Do jeito que a corrida está, o Barrichello nunca esteve tão perto da vitória. Nem em Hockenheim. Vem Barrichello, encosta o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Olha a vaia, olha a vaia. Olha a cara do Ralf. Não, olha o sinal da torcida. Isso é a imagem mais frustrante do esporte. O vitorioso do domingo é o Rubens Barrichello. Quem ganhou a corrida foi o Rubens Barrichello. A grande derrotada do domingo é a Ferrari. Olha o Barrichello, olha o Schumacher, ó. O Schumacher bota o Barrichello no primeiro degrau do pódio. E ele está dando o troféu de primeiro colocado para o Barrichello. E o Barrichello mereceu a vitória. Engraçado, você sabe que ocorreu uma coisa agora muito peculiar, que eu não tinha percebido, eu já vi isso trocentas vezes, como os nossos telespectadores, Sim. como você. Primeiro o olhar do Ralf, quando os dois se abraçam ali, o Schumacher fala algumas coisas ali, claro que se desculpando para o Rubinho por tudo aquilo. Mas naquele momento em que ele coloca o Rubinho na frente, bota em cima do pódio,
a gente pode notar nitidamente que ele também estava contrário àquilo tudo, que ele também estava contra aquela situação e que teve que cumprir ordens. A gente sabe que naquele momento o Rubens tirou o pé para cumprir uma ordem da Ferrari. Eu não sei se o Schumacher estava contrariado ou se ele estava constrangido com a situação. Eu acho que é um misto disso tudo. Eu acho que ele nunca esperava que essa situação fosse ter essa repercussão, a vaia do circuito, o próprio olhar de reprovação do Ralf Schumacher. O Ralf olhou e falou assim, brother, tu fez isso, brother? Exatamente. Deixaram fazer isso com você. Deixaram fazer isso contigo? E eu acho que o Kleber, né, foi muito feliz na narração porque ele conseguiu traduzir o que todo mundo em casa estava sentindo naquele momento. Foi muito, muito legal a narração do Kleber. E, claro, um momento não tão legal para a história do Brasil na Fórmula 1. Esse foi o grande prêmio, sem dúvida, o grande prêmio da Áustria mais icônico, né, de todos eles, por essa situação. Luciano Burti está no telão, pode falar um pouquinho também, já guiou pela Ferrari e pode falar muito bem dessa situação, né, Luciano? Sérgio, eu lembro que esse GP, eu estava na Ferrari há pouco tempo, entrei na Ferrari em 2002 como piloto de testes, e eu não estava lá na Áustria, eu estava na Inglaterra, na casa de um amigo, assistindo a corrida. E quando aconteceu aquilo, além de o Rubinho, né, ser um grande amigo brasileiro, por quem a gente torce, eu me senti fazendo parte daquilo de alguma maneira, sabe? Eu fiquei com vergonha. Então, assim, um baita de um orgulho, obviamente, de ter pilotado pela Ferrari, tive momentos fantásticos lá. Mas aquele momento especificamente, eu vou te falar que foi duro, tá? Eu acho que o que o Schumacher sentiu ali, eu acho que caiu a ficha dele. Ele era a favor daquela manobra pensando no campeonato, mas aquelas vaias e a reação da torcida e dos pilotos, foi ali que caiu a ficha de ficar realmente constrangido com a situação. E outra, é o Michael Schumacher, né? Ele não precisa desse tipo de situação para vencer os campeonatos que ele venceu. Então, foi um aprendizado, foi um momento muito ruim, mas um aprendizado para a Fórmula 1 de modo geral. Tanto é que aconteceram algumas vezes de novo isso, mas de uma forma diferente. Ali ficou registrado que isso não faz parte do esporte, que a gente não quer ver isso nunca mais. Muito bem, já o Luciano continua participando aqui conosco. E eu quero só fazer aqui um detalhe antes de passar para a Mariana Becker. Eu só quero falar um detalhe, eu quero parabenizar o Kleber Machado, porque ele teve realmente uma narração perfeita, uma condução absolutamente descritiva do que foi aquilo e colocou a emoção toda para fora. Ao lado do Reginaldo Leme, fez realmente uma transmissão das mais incríveis que eu já vi, e ainda mais se tratando de um brasileiro, a emoção ali, o Rubinho na frente o tempo todo, foi realmente uma corrida icônica essa da Áustria. Vamos voltar então para o circuito austríaco com você, Mariana Becker. Ela está no cercadinho ali, né? Um cercadinho diferente agora, né, Mari? Isso mesmo. Eu estava ouvindo vocês falarem, eu fiquei me lembrando de uma corrida que eu cobri em que a Ferrari fez algo parecido, né? Que foi com o Alonso e o Felipe Massa. Não foi tão escancarado, mas foi feio também. Foi estranho aquilo. Lições a se aprender no esporte. Eu estou nesse cercadinho que é diferente, porque normalmente eu fico aqui e o piloto fica aqui e eu entrevisto. Agora o piloto vai ficar lá, ó. E esse microfone parece um cachorrinho aí, vai ser o lugar onde os pilotos vão falar comigo. São 4 equipes de televisão por dia, ou seja, e no total são apenas 8 equipes de televisão que foram selecionadas para estar aqui na Fórmula 1 e apenas 15 jornalistas de imprensa escrita ou virtual também, que a gente pode dizer, né? Que hoje em dia já não é mais impressa, tem pouca coisa impressa, mas enfim. Uma informaçãozinha que eu acho legal a gente ressaltar é o seguinte: a gente durante os treinos livres falou, né, dessa declaração do Christian Horner que eles estariam desenvolvendo, que eles teriam um DAS, que é esse sistema que foi protestado pela própria Red Bull em cima da Mercedes. A Mercedes tem esse sistema na direção que regula a convergência das rodas dianteiras. Isso foi protestado ontem, eles não levaram, a Mercedes está liberada, e aí o Christian Horner teria dito que eles teriam também esse sistema, que tinham protestado só para ver se realmente estava liberado. A gente conversou com a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, disse que a Red Bull ela pode estar desenvolvendo, mas que não tem. E se tivesse, eles teriam que ter isso dentro da lista, vamos dizer assim, de descrição dos equipamentos, e isso não está lá. Então, segundo a FIA, não tem. De qualquer forma, a gente tem que ficar de olho no desempenho da Red Bull. Muito obrigado, Mariana Becker. Interessante esse assunto, né? Porque foi a Autosport, né, que divulgou isso.
divulgou que o Horner teria dito. Automotor 1 Sport, a alemã com Michael Schmidt. Exatamente, a Automotor 1 Sport divulgou isso e a FIA disse que na relação eles não apresentaram. Eu acho que o Helmut Marko tentou jogar essa bomba, digamos, no colo da FIA para a FIA se pronunciar de forma oficial se podia ou não podia, porque é uma coisa extra-regulamento, e com isso, com esse pronunciamento que a FIA disse, tudo ok com a Ferrari, aí a Red Bull agora divulgou isso, né? Disse que tem esse... E quem sabe para a semana que vem eles de repente já tragam, se realmente esse sistema estiver em desenvolvimento lá na fábrica da Red Bull em Milton Keynes, na Inglaterra, mas é claro que pode ser um blefe também da equipe austríaca. Bom, eu sou Hamilton, o Felipe Jafone Hamilton, Luciano Burti Hamilton, e você aposta em quem? Vai jogar contra a banca, Verstappen. Verstappen, a Mariana Becker também apostando no Hamilton. Então se prepare, ó, esfregando as mãos, vem aí o treino classificatório Fórmula 1 2020, já tá no ar! A partir de agora você acompanha as lindas imagens do helicóptero, o helicóptero se aproximando do circuito Red Bull Ring. É a Fórmula 1 com seu início, primeiro treino oficial, primeira etapa do Campeonato Mundial, 33ª prova na Áustria, circuito que tem 4.318 metros, começando aí esse atraso todo, foi o maior desde 51, Viena, capital da Áustria, uma população realmente interessada na Fórmula 1, que gosta da Fórmula 1 e principalmente que prestigia, mas com essa pandemia toda, todo mundo em casa, autódromo vazio, você tem aí o diagrama da pista, circuito que tem uma elevação de 63,5 metros do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Algumas coisas que já aconteceram por lá, curva 1 em 2017, Kvyat e Alonso acabaram se encontrando ali, provocando um acidente logo no início da prova. O Verstappen e o Leclerc, a ultrapassagem, como a gente ouviu na narração do Luiz Roberto, o Verstappen empurrou o Leclerc para fora e deu muita polêmica. E o Vettel dando um passadão no Hamilton por fora em 2019 também, na curva 4, um circuito que tem 10 curvas, 3 para a esquerda, 7 para a direita. Domingo serão 71 voltas e a Pirelli oferece o pneu duro, que está à direita ali, faixa branca, o pneu médio, faixa amarela, e à esquerda do vídeo o pneu vermelho, o pneu mais rápido, o pneu macio. E esses são os pneus, portanto, que a Pirelli oferece às equipes e aos pilotos. Mais uma vez o helicóptero, ele vai se aproximando. Seria uma imagem muito mais cheia de coisas, né? Os motorhomes, o público, mas a imagem que a gente tem agora é a nova imagem da nova Fórmula 1. Os pilotos já estão se aprontando. Dentro de mais um minutinho nós teremos a abertura do box e aí o início do treino consecutivamente. As posições vão sendo conquistadas e a gente vai avançando. Q1, Q2, Q3, aí o Lance Stroll, tá bem concentrado o Lance Stroll ali, hein, Rafa? É a grande atração do fim de semana, o desempenho da Racing Point, a Racing Point que, como disse o Felipe Jafone logo no início do nosso pré-hora, né, falou que tem a questão da cópia da Mercedes e que algumas equipes poderiam protestar. A versão oficial da Racing Point é que eles usaram todos os equipamentos possíveis dentro do regulamento que uma equipe pode ceder para outra, como é o caso da Haas com a Ferrari. Mas, é claro, o design do carro desse ano da Racing Point é claramente inspirado no carro da Mercedes do ano passado. Se isso é um plágio, quem vai decidir é a FIA e, claro, mediante algum protesto de alguma equipe. A McLaren ontem, que é uma das equipes que pode ser prejudicada nessa disputa aí para ser a quarta força do ano, disse que não vai protestar. Disse que vai deixar a Racing Point do jeito que está, que é bom para a Fórmula 1, que ela ande muito bem também por questões econômicas. Mas é claro que alguma equipe aí pode pintar com protesto.
nessas 33 etapas, 32 até agora, porque nós estamos no curso da 33ª etapa realizada na Áustria, nos 70 anos da Fórmula 1, 3 caras dominaram os treinos. O René Arnoux tem 3 poles, o Lauda tem 3 poles e Nelson Piquet tem 3 poles. O Emerson tem 2, ao lado do Schumacher e do Hakkinen. O Hamilton também tem 2, dos pilotos em atividade, foi quem mais conquistou pole positions. Rubinho Barrichello tem 1, Bottas tem 1, Leclerc tem 1 e demais pilotos como o Theo Fábio, Patrick Tambert, outros menos cotados. Tem poles aí o Joe Seifert, o Jochen Rindt, que dá nome inclusive a uma das curvas, são 3 pilotos austríacos que dão nome às curvas aí, o Jochen Rindt, o Gerhard Berger e também o Niki Lauda. E, portanto, a gente vai agora acompanhar o treino que vai definir posições, as 20 posições do grid de largada. E já com o pit lane aberto. O Giovinazzi é o primeiro a vir para a pista, o Raikkonen também, o Latifi. Temos falado aqui, Nicolas Latifi. Latifi. Nicolas Latifi. Nicolas Latifi. A Mariana perguntou para ele mais cedo, ele falou que o nome dele é Nicolas Latifi. E então, somente ele está fazendo a sua estreia na Fórmula 1. E é o 50º piloto da história da Williams. Na Fórmula 1, ele é o 50º piloto. Ele que bateu forte de manhã, mas o carro já está recuperado. Ele está fazendo uma volta de abertura, checando ali alguns detalhes no seu volante. Aí o Latifi, portanto, carro número 6, ele herdou o número 6 do Nico Rosberg e estampou na sua Williams, que passa por problemas sérios aí de grana. Antonio Giovinazzi, o italiano da Alfa. A Alfa foi mal nesse final de semana até agora, né, Rafa? Não está conseguindo um bom desempenho, está brigando ali com a Williams ali na parte final do grid. Aliás, falando em Williams, a gente tem que destacar o excelente desempenho do George Russell, que hoje pela manhã conseguiu se meter ali na briga das equipes intermediárias. O George Russell, que é um grande talento, é piloto da academia. O Raikkonen falando que está sentindo vibração nos pneus dianteiros. Mas o George Russell é um piloto da academia da Mercedes, né, da equipe júnior da Mercedes, e é um dos cotados aí para a segunda vaga da equipe do ano que vem. Né? Ele inclusive já deu uma cobrada na equipe nessa questão da equipe dos jovens pilotos, né, do programa de jovens pilotos. Mas o George Russell fez um grande treino livre pela manhã e promete aí um bom desempenho nessa classificação. Há de se destacar também, a gente acabou não falando disso no terceiro treino, a ótima posição, a 7ª do Pierre Gasly. O Gasly foi 7º colocado com a AlphaTauri, ficou entre os 10, top 10, no terceiro treino livre. Então é legal também a gente ficar de olho no Pierre Gasly. Que terminou o ano muito bem em 2019 e mesmo com essa quarentena, né, com esse início tardio de temporada, parece ter mantido o ritmo. O Gasly começou muito bem no final de semana. Giovinazzi já passou, marcou um 5,4, o tempo mais rápido até agora. O Raikkonen um 5,5 e o Latifi um 7,208. São os 3 que marcaram tempos até agora. Todos estão com pneus macios, o pneu faixa vermelha. Amanhã, a partir das 10 da manhã na Globo, você acompanha Kleber Machado. Ele vai narrar, ele vai contar a história do Grande Prêmio da Áustria. Luciano Burti, Felipe Jafone e Mariana Becker, você em qualquer ponto do Brasil. Ligado na Globo a partir de 10 da manhã, largada prevista para as 10h10. Você falou na questão dos palpites, né? Foi todo mundo de Hamilton, eu fui de Verstappen. Você vê que o Bottas está sem moral nenhuma, né? E na quarta-feira, quando a gente gravou o podcast, ninguém queria ir de Hamilton. Falaram Verstappen, falaram Leclerc, eu fui do Hamilton. Eu fui na bola de segurança, né? É um visionário, né? O Sérgio Maurício. Vamos de carona com o Russell um pouquinho. Passou o Russell 1,592. Interessante que ele escana a 7ª marcha. Entre as curvas 9 e 10, ele escana ali a 7ª, né?
E a gente estava vendo a onboard do Russell e a onboard do Latifi mais cedo, né? É impressionante a precisão do Russell na condução desse carro da Williams, que é um carro difícil. A diferença de pilotagem você vê ali na forma que ele leva o volante. Muito legal o desempenho do George Russell nesse fim de semana. Vamos de novo para a Áustria com você, Mariana Becker. A gente viu aí os dois pilotos da Williams. A Williams passa por um momento de crise, principalmente porque a Rocket, que era a principal patrocinadora da equipe, deixou de pagar aí para a Claire Williams 25 milhões de dólares, que era a parcela de janeiro. E a Claire Williams ainda perdeu mais 20 milhões de dólares por não ter corrido esses 3 primeiros meses. Então aí são 45 milhões de dólares de rombo. Eu acho que não há empresa que se estabilize, consiga ficar estável numa maneira com um rombo como esse. E aí o pai do Latifi, Michael Latifi, que é um milionário, deu uma garantia bancária para que eles conseguissem um empréstimo. Então até o fim do ano eles têm dinheiro, mas a partir daí a gente não sabe mais. A informação da Mariana Becker, faltando 11 minutos para o encerramento do Q1. Rafa. O acidente do Latifi hoje já entrou na garantia, né? Já deu um prejuízo ali, a garantia já cobriu aquele acidente que ele teve pela manhã, bateu forte ali na curva 1. Stroll tem a melhor marca, 1.4.678. Os que marcaram tempos até agora, Stroll, Giovinazzi, Raikkonen, Russell e Latifi. Você está vendo o carro numeral 26 do Daniel Kvyat. É meio segundo de diferença entre o Russell e o Latifi na Williams, viu? A diferença grande entre companheiros de equipe. Passou o Kvyat, subiu para segundo, um 5.031. Magnussen acompanha, vai para terceiro. Empurra ali o Giovinazzi e o Raikkonen para baixo. O Grosjean passou e fez apenas o 7º tempo. Norris agora faz 1.4.606 e assume a ponta. Verstappen toma dele a ponta, 1.4.326. Lembrando que o recorde é de Charles Leclerc do ano passado, 1.3.003. Você acredita que possa ser batido esse recorde, Rafa? Pelos tempos de ontem, sim, mas pelo tempo do terceiro treino livre, que foi mais alto do que o terceiro treino livre do ano passado, já começa a duvidar. Nesse momento, 49 graus a temperatura da pista, 24 a temperatura ambiente. O melhor tempo do Q1 no ano passado foi de 1.3.807 do Max Verstappen. No caso, o Verstappen agora está a meio segundo ainda do tempo que ele fez em 2019. Vem aí uma das Panteras Negras com o Valtteri Bottas. Verstappen é líder, 1.4.326. Esse é o Q1 que vai levar para o Q2 os 15 melhores. Da 16ª a 20ª posições, os pilotos que ficarem nessas posições estão eliminados da parte 2 do treino. Tirou o pé ali, né? O Bottas tirou o pé. Tinha tráfego na frente, provavelmente foi avisado pelo engenheiro, tirou o pé para dar um espaço e abrir uma boa volta. E agora dá o pé de novo ali o finlandês Valtteri Bottas, que assim como o Hamilton tem o seu contrato encerrado nessa temporada com a Mercedes. E dos pilotos das equipes grandes, Sérgio, a gente tem o Max Verstappen com contrato até 2023 com a RBR e o Charles Leclerc que renovou até 2024 com a Ferrari. Então são os dois pilotos aí a longo prazo, são os dois pilotos grandes esperanças da nova geração, são os pilotos do futuro da categoria. Norris tem o melhor primeiro setor. Hamilton na pista, Bottas também. Vamos ver a passagem aí do Bottas. Ele passa em quarto, 1.4.553. Fez o melhor terceiro setor. Vai passar o Hamilton. Hamilton passou, ficou apenas com 12º tempo. Foi uma volta só de exploração ali do Hamilton, né?
aquele início de volta ali, que eles foram um pouquinho atrapalhados na volta de preparação, né? Então agora eles vão dar uma volta mais lenta, preparar mais uma volta e mais uma tentativa, mas eles vão passar com folga para o Q2. A Renault não mandou ainda Ocon e Ricardo para a pista. Ainda não tem tempos marcados. Tão confiantes, hein? Vai deixar para mandar no fim do Q1, tão confiantes que tem carro para passar com tranquilidade para o Q2. Aí o Kimi, 40 anos de idade. Campeão mundial em 2007 com a Ferrari. Vamos ver o que houve com o Hamilton. Não fez bem ali o contorno da curva 10. E agora é a vez do Vettel. Vettel tem o quinto tempo, um 4.554. Perdeu tempo ali no contorno da curva. O Hamilton também deu aquela escapadinha que ele também tinha dado no treino da manhã e perdido um pouquinho de tempo ali na última curva do circuito. Mas 2 erros tranquilos aí, tanto do Vettel quanto do Hamilton. Quero saber do Luciano Burti, o que está achando aí desse iniciozinho, faltando 6 minutos para o final do Q1, hein, Burti? Dá para ver aí que ainda o jogo não está claro ainda, né? A gente não tem uma Mercedes ainda fazendo bons tempos. Mas uma coisa que eu destaco é que se você vê aí do Sainz no momento segundo colocado, até o 10º colocado que é o Leclerc, uma está apertada, né, a diferença. Então, assim, eu acho que ainda tem uma Mercedes que tem uma vantagem, mas as outras equipes estão muito próximas. Esse já é um grande ganho em relação à temporada passada. A competitividade da categoria, acho que vai ser das melhores. Olha, o Grosjean teve o carro dele recolhido. Faltando 5 minutos, cobriram os cobertores ali com os pneus cobertos. Vão preparar uma última saída dele aí na parte final do treino. Teve agora o rádio do Magnussen. Ele reclamou que foi atrapalhado na última curva por uma das Ferraris. O engenheiro não soube, falou primeiro Vettel, depois falou Leclerc. Não ficou claro qual era o piloto da Ferrari ali que estava na frente do Magnussen, mas é fato que ele reclamou que foi atrapalhado ali na última curva por um dos carros da Ferrari. Faltando 5 minutos para o fim, comparativos aí entre o Verstappen e o Albon, companheiros de equipe, o Verstappen em primeiro, o Albon em 8º. Lembrando que esse circuito ele é próprio da Red Bull. Então, o Verstappen e Albon estão, assim como também os pilotos da AlphaTauri, que é uma subsidiária, digamos assim, da Red Bull, né? Estão jogando em casa, estão na sua casa, nos seus domínios. Esse belíssimo circuito austríaco. Menos de 5 minutos. Hamilton na pista. Já melhoraram, tanto o Hamilton quanto o Bottas já melhoraram os tempos, tá vendo? Tá 1 décimo atrás do Verstappen e o Hamilton, e o Bottas 2 décimos. Bem tranquilo aí para passar para o Q2, não vale a pena nem mais forçar o ritmo e exagerar e correr o risco de um acidente. Esse circuito, para você fazer tempo, né, para vir um bom tempo, você precisa andar no limite. Então, já está tranquilo para o Hamilton e também para o Bottas. Tem o segundo tempo o Hamilton, um 4.435, e o Bottas tem o quinto tempo, um 4.553. Temos Verstappen, Hamilton, Sainz, Pérez, Bottas e Vettel, Norris, Gasly, Albon, Stroll, Leclerc em 11º, Ricardo e Ocon, os dois foram para a pista e marcaram logo bons tempos, o Kvyat em 14º e o Giovinazzi em 15º. Estariam fora nesse momento o Raikkonen, o Magnussen, o Russell, o Grosjean e o Latifi. Latifi não tem sequer tempo marcado. Ele saiu e voltou. Ele tem um tempo de 1.6.103. Na verdade, ele tem tempo, sim, me perdoa. Ele está na volta de mais uma tentativa. Ele tem 1.6.103. Uma diferença de 1.7 em relação ao tempo do pole momentâneo. Negative, Lewis. Falou alguma coisa da direção ali e o engenheiro disse que não estava disponível para ele. E está 7 décimos do tempo pretendido por ele, né? Ele que tem o melhor tempo do fim de semana até agora. Marcou 1.430. Menos de 3 minutos e vem de novo Lance Stroll. Aí com a sua pantera cor-de-rosa. Olha o Russell agora aí, conseguiu o 15º tempo ali, saiu da zona de eliminação. De novo, grande desempenho do Russell nesse fim de semana e nenhuma surpresa também na zona de eliminação. A gente está vendo os dois carros da Alfa Romeo, os dois carros da Haas e o Latifi
na 20ª posição, que ele não saiu dessa última posição ao longo de todos os treinos livres. E o Russell literalmente carregando o carro da Williams nas costas, né? Esse excepcional piloto inglês, George Russell. Já estava fazendo isso no ano passado, deu azar do Kubica conseguir aquele ponto com o 10º lugar em Hockenheim, naquela corrida caótica, a desclassificação dos 2 carros da Alfa, mas ele foi o grande piloto da Williams no ano passado, o George Russell, mostrando que merece uma chance em uma equipe maior. Não teve um primeiro bom setor, mas teve o seu melhor segundo setor, o Stroll, e agora vem para a parte final. Vamos ver se ele sobe ali da 10ª posição. Asa móvel aberta, vai passar Stroll, 1.4.309. Essa volta foi no capricho, hein? Boa volta do Lance Stroll. Agora todo mundo vem para a pista ali, ó. Verstappen, Hamilton, Sainz. É porque dá para ir para o limite, que essa volta é de pouco mais de 1 minuto, né? Sim. Então dá para você ir no limite ali para sair. Faltando 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, dá para sair. Pode complicar a vida de quem precisa de tempo, né, para passar pro Q2, porque vai ter um tráfego enorme. Quase todo mundo na pista nesse momento. Só o Albon dos 10 primeiros que não saiu ainda. E não vai sair mais porque não dá mais tempo. Ricardo abriu também a sua última volta rápida nessa primeira sessão. Daniel Ricciardo, que vai guiar pela McLaren na próxima temporada. Na vaga do Sainz, que vai para a Ferrari, para a vaga do Vettel, que nesse momento está para 2021 sem cockpit. Temperatura ambiente na casa dos 25 graus, umidade baixinha, 34%, sem chance de chuva. Temperatura da pista, 49 graus. Últimos segundos do Q1. Tô torcendo muito pro Russell, torcendo demais. O Ricardo levantou poeira ali. Pisou um pouquinho fora ali o Ricardo. Vamos ver a volta, ele vai fazendo a sua melhor volta agora o Ricardo. Ele tem o 12º tempo. O australiano Daniel Ricciardo, que vem para liderar a McLaren no que vem. Olha aí, 8º tempo, 1.4556. O treino está encerrado no seu Q1. Stroll tem o melhor tempo, 1.4309. Passou o Esteban Ocon, ficou com 4.933. E o Grosjean tirou o Russell por 73 milésimos. O Magnussen também melhorou, mas não conseguiu passar o Grosjean. O Grosjean ficou ali pendurado, né? Leclerc sobe bem ali, supera o Vettel. E Verstappen melhora ainda mais com o melhor tempo do fim de semana. 1.4024. Bottas 1.4111. Fez o que pôde ali. O Latifi ficou com 5.757 com o pior tempo. E o Hamilton com o terceiro tempo a 174 milésimos. Ninguém apostou no Verstappen, né? Eu apostei no Verstappen. Ah, foi você. Foi o senhor, né? Joguei contra a banca. Foi o senhor que apostou no Verstappen. Então tá bom. E aí o Latifi, último colocado, 6 décimos atrás do Grosjean, mas meio segundo mais lento do que o companheiro de equipe, o George Russell. Vai ser um ano bem difícil pro Latifi na Williams. E o Felipe Giafone, independente de qualquer coisa, ele vai ter que pagar pizza. Que o cara que faz 2 apostas, no regulamento, quando ele faz 2 apostas, ele tem que pagar pizza. Aí não tem jeito. O que houve com o Giovinazzi? Ô, Giovinazzi, é pra cá, vira pra direita, maluco. Ele apontou, o carro não obedeceu, ele deslizou ali pra cima da brita. Corrigiu e deu sorte ali de não escapar mais forte. Não escapou, levou um monte de pedriscos para a pista, atrapalhou ali o Lance Stroll. Então, portanto, Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raikkonen e Latifi vão assistir ao Q2. E essas serão as suas posições de largada. Muito mal a Alfa, né, com o Giovinazzi e o Raikkonen. É uma pena, né? A Alfa começou tão bem na temporada passada e, de repente, desandou, desceu a ladeira. A gente agora, nesse intervalo entre o Q1 e o Q2, a gente vai ter tempo para conhecer um pouquinho mais do perfil dos pilotos. E a gente começa com o atual campeão do mundo, Lewis Hamilton. There's either Superman or Ayrton, so I wanted to be one of the two. Hey, I'm Lewis Hamilton and I race for Mercedes-AMG Petronas Formula One team. I
truly believe in manifesting things. If you have a goal or a dream, I think you have to speak it into existence, and then you have to work towards it. I wanted to be a Formula 1 driver. I am. Wanted to be a world champion. I am. I started racing when I was 8 years old. I actually started racing radio-controlled cars when I was 4. I seem to remember when I was like 5 or 6 watching Ayrton race. It's the only thing I think I could probably sit still and watch. Every single one of us athletes believes we're the best. And if you start to compare yourself to someone else, you can easily start to doubt yourself. There's not a single driver that I race with that inspires me. I'm inspired by one driver, and that was Ayrton Senna. And then when you watch like The Matrix, and all of a sudden one day he discovers that he's the one, and he sees The Matrix, that's my world in the car. There's nothing that I do that comes close to that feeling. You don't like how people treat you outside, you don't like confrontation, whatever it may be. When you're in the car, all that goes out the way. It feels like a roller coaster ride that you can control. Current bucket lists: climb Mount Everest, learn a language, go to space, do the moonwalk. Just before the lights go out, it's generally probably one of the calmest moments of the weekend. Dessas 4 situações do Hamilton, subir o Everest é difícil, hein? Bem difícil. Ele é um atleta, Fazer né? o moonwalk é mole. Eu faço moonwalk. Aprender línguas é uma coisa legal. Você aumenta a sua cultura. E não adianta pedir para fazer o moonwalk ao vivo, que eu não vou fazer. Eu faço em casa, não vou fazer para ninguém aqui, que eu não vou pagar esse mico. Agora subir o Everest é duro, hein? Mas ele é um atleta, né? Para ele talvez seja o menor dos desafios, subindo, obviamente, da forma correta, com um bom guia e tal. Mas eu gostei muito dele falando da história do Moonwalk e ele citando o Senna, né? Como uma grande inspiração. Um detalhe... Queria ser o Super-Homem ou Ayrton Senna. É legal, que bem legal, que legal. E outro detalhe legal, ele fala que o momento mais tranquilo para ele no fim de semana é justamente naquele momento antes das luzes vermelhas se apagarem. Olha, o momento que o Ricardo perdeu ali preciosos décimos, teve que tirar um pouquinho o pé, que ele pisou lá fora, Rafa. Que esse momento que a gente fala antes das luzes apagarem, normalmente é o momento mais tenso, né? E ele fala que é o momento mais tranquilo para ele. E ele tem 35 anos de idade e falou ali que desde os 4 ele gosta de carrinhos de controle remoto. Então ele está envolvido com automobilismo há 31 anos. Só isso. Muito legal. Spielberg na Áustria recebendo a Fórmula 1. A gente está muito feliz, né, de poder estar mostrando um evento ao vivo depois de tudo que a gente está passando. Temperatura nesse momento na pista 49, temperatura no ambiente 24, 33% da umidade relativa do ar. E eu acho que o Luciano também está muito feliz de poder estar participando da nossa transmissão. Amanhã ele vai estar ao lado do Kleber, do Felipe e da Mariana. Como é bom voltar à Fórmula 1, né, Luciano Burti? Sem dúvida, Sérgio. E nesse novo normal, né? Justamente passando a mensagem do Fique em Casa, estou aqui na minha casa, participando junto com vocês. Então é um prazer. A gente hoje em dia dispõe da tecnologia para poder fazer isso. E o legal também, Sérgio, até para completar o que você falou, vendo a primeira parte do treino classificatório, você falou, né, da decepção com a Alfa Romeo. Eu concordo com você, mas eu quero trazer o que eu até comentei no nosso podcast, na ponta dos dedos, sobre eu e o Felipe Giafone. A gente foi lá para Barcelona acompanhar a pré-temporada e quando a gente viu o carro da Alfa Romeo, a gente falou, ó, a diferença é mínima em relação ao carro do ano passado. O carro do ano passado já não era um carro bom e olhando para o carro você via muito poucas diferenças, né, na parte aerodinâmica. Então não é à toa que o resultado não foi bom agora e vou te falar, acho que vai ser uma temporada realmente difícil para eles. Ao mesmo tempo, falando de outro lado, quando eu comentei também que quando você vê um carro bonito, geralmente o carro bonito é bom. E justamente esse carro aí, ó, era o mais bonito de todos, tá? A RBR, o carro com mais detalhes, com mais capricho nesses detalhes aerodinâmicos, um carro assim fantástico no seu desenho. E você vê aí, conseguiu o primeiro tempo até agora. Então, é bacana, né? A gente tem uma certa experiência com Fórmula 1, que a gente sempre sabe que são os detalhes que fazem diferença. E geralmente o carro mais bonito é também muito rápido. Só lembrando para você que está em casa, um pouquinho de diferença do áudio. O Luciano Burti está via home office trabalhando nesse momento com a gente. Então dá essa diferençazinha de áudio do Luciano Burti. Mas é para abrilhantar, né? Para acrescentar ainda mais com todo o seu conhecimento a nossa transmissão. Já está assinado para a McLaren em 2021. Daniel Ricciardo fez um bom trabalho, Ricardo. Fez o 9º tempo. Ficou à frente do Ocon, que foi o 13º, Rafa. O Ricardo, que a gente falou até muito na sexta-feira sobre a relação dele com a Renault, né? Ele foi bastante criticado pelo Cyril Abiteboul, né, o chefe de equipe da Renault, por causa dessa assinatura dele com a McLaren.
Ele assinou e não teria sequer negociado com a Renault para uma extensão de contrato. O fato é que o Ricciardo ficou bastante desiludido com o projeto da Renault, né? Ele foi para lá no ano passado, a equipe não andou bem, ele superou com folgas o Nico Hülkenberg, nesse ano está tendo o Ocon como companheiro, mas de fato a Renault não atendeu as expectativas do Daniel Ricciardo e por isso ele fez a movimentação para a McLaren, que vai passar a ter motores Mercedes no ano que vem. Talvez ele pensando que seja um atalho, né? Uma escala para tentar uma vaga na equipe Mercedes, ele correndo pela Mercedes, tendo contato com os técnicos da Mercedes, de repente ele pode abreviar, né? Fazer uma escala na McLaren e de repente para a Mercedes no futuro, é o pensamento dele. A gente está vendo a imagem do Alexander Albon, eu fico imaginando o que ele está pensando ali, né? Eu sou 12º, meu companheiro de equipe é o primeiro. Fica sempre uma tensão, fica sempre aquela vontade de querer mostrar ainda mais. E o Felipe Jafone passou mais uma vez aqui um WhatsApp para mim, dizendo se ele pode mudar de novo. Claro que não pode, é óbvio que ele não quer pode. pagar a pizza, ele já está, inclusive, eliminado dessa disputa. Ele vai pagar a pizza independente de qualquer coisa. Verstappen, Bottas, Hamilton, Stroll, Leclerc, Sainz, Pérez, Vettel, Ricardo, Gasly, Norris, Albon, Ocon, Kvyat e Grosjean. Esses vão lutar para passar para o Q3, onde os 10 mais rápidos vão brigar pela pole position. E essa briga vai ser boa, porque ali, tirando o Romain Grosjean, que se salvou do Q1 por milésimos ali, todos os outros carros ali, à exceção de Mercedes, Red Bull e Racing Point, estão mais ou menos no mesmo ritmo. Então a gente vai ver uma disputa muito boa ali para ver quem não vai ficar eliminado e quem vai passar para o Q3. Promete muito essa segunda parte do treino. Aí o Adrian Newey, um dos grandes caras da Fórmula 1 em todos os tempos, um dos grandes projetistas da Fórmula 1, já com tantos e tantos anos, bagagem, experiência na Fórmula 1. Já temos o Q2 em andamento há algum tempo e ninguém na pista ainda. Todos os carros calçados com pneus faixa vermelha. E vale lembrar sempre, né, que a gente não tem corrida há muito tempo, né, que o melhor tempo marcado nesse Q2, né, o piloto vai largar com esse pneu na corrida de domingo. Então é bem importante ver com que pneu o piloto vai marcar o melhor tempo nessa parte do treino. O Hamilton acabou de sair com pneus macios novos. Ressaltando que nos 2 anos anteriores, 2018 e 2019, nós tivemos vitórias do Max Verstappen e as poles em 2018 do Bottas, 2019 do Charles Leclerc. O Max não tem pole ainda nessa pista. Nem a RBR, né, que é a dona do circuito, nunca marcou uma pole position aí em Spielberg. Vamos embora para a pista, tem ação, tem carro na pista. Amanhã, a partir de 10 da manhã, Kleber Machado narra Grande Prêmio da Áustria. Com Luciano Burti, com Felipe Jafone, com Mariana Becker. Com você em qualquer ponto do Brasil. Amanhã, imperdível. Às 10 da manhã na Globo e às 3 da tarde no Sport TV 2, em horário alternativo. E no próximo final de semana tem corrida de novo. É o Grande Prêmio das Estírias, da Estíria, disputado exatamente aí como um protocolo da FIA para que pudesse acontecer logo 2 corridas depois desse adiamento. Foram 217 dias sem Fórmula 1, né? Desde a última corrida em Abu Dhabi até o início desse grande prêmio que vai acontecer amanhã. Olha aí o desempenho do carro do Vettel, aquele gráfico novo que a gente vem falando nos treinos, né? Nas curvas de baixo ele é o 2º melhor, nas curvas de média velocidade ele é o 6º, nas curvas de alta ele é o 8º e nas retas é o 17º. A Ferrari ano passado tinha um motor muito potente, teve uma polêmica, inclusive, uma investigação da FIA, que a FIA não divulgou o resultado, disse que resolveu com a Ferrari, então o motor desse ano não tem a vantagem que o motor da Ferrari tinha no ano passado, o carro era geralmente o melhor carro de reta. A gente está vendo aí que não está sendo dessa forma nesse ano o carro da Ferrari. Vai abrir a volta o Bottas. Já faz ali o primeiro setor. O primeiro setor, Hamilton é o mais rápido. Bottas tem o 2º melhor setor.
Passa o Bottas e assume a ponta 1:3.530. Melhor tempo do fim de semana agora do Hamilton, 1:3.325. Lembrando que a pole do Leclerc foi 1:03.003. Stroll passa e é terceiro. Norris passa e toma a terceira posição do Stroll. Tá bem a McLaren. Esse tal de Orlando Norris, vou te falar uma coisa, esse moleque pisa muito. Olha o Vettel, 1:4.331. Pior do que a Racing Point e pior do que a McLaren. E o Leclerc agora supera o Vettel. E deixa o Sainz entre os dois. Grosjean sobe para nono, 1:5.022. Foi a melhor volta do Grosjean no final de semana. Leclerc deu aquela volta e tirou o pé. O Gasly faz o nono tempo, 1:4.364. O ronco da Ferrari é bonito até quando está em baixa rotação, né? É outra coisa, né? Outra história, outro patamar, como Outro dizem patamar, por aí. É. O legal é que a gente estava falando sobre os tempos do ano passado, né? O Ricardo agora marca 1:04.023, sobe para sexto, mas a gente falava dos tempos do ano passado. Na primeira parte, no Q1, o tempo do Verstappen foi mais lento do que o tempo dele no ano passado, em torno de meio segundo. Agora o Hamilton já supera o tempo do Leclerc no ano passado, que foi 1:03.378. Ele já fez um tempo de 1:03.325. Então ele já está 5 centésimos mais rápido do que o Leclerc no ano passado nesse Q2. Luciano Burti. E você vê que o Verstappen e a RBR já estão tentando algo diferente. Pode ver que o Verstappen é o único na pista aí, entre os 10, né? Com pneu médio. Lembrando que o melhor tempo que você faz no Q2, você usa esse pneu que você conseguiu o melhor tempo para a largada. E largar de pneu médio seria uma grande vantagem. Então o Verstappen está tentando aí, vamos ver se ele consegue. Boa observação do Luciano Burti. E você vê que o Albon já está com pneu macio, então a Red Bull tentando dois caminhos diferentes para os seus dois pilotos. Albon faz o seu melhor primeiro setor. Nesse momento estariam eliminados ali o Gasly, o Kvyat, o Ocon, o Grosjean e o Albon. O Albon que está na sua primeira volta rápida no Q2. Faltando um pouco mais de 6 minutos. Olha que gráfico legal, como é que ele entra e sai, passa 227 ali, exatamente no dentro da curva 7, ele passa 227.8. Faz as curvas 9 e 10. Aquele pumpzinho ali, característico da pista austríaca. E não faz um bom tempo. Mesmo com seus melhores tempos ali, não faz um bom tempo. O Alexander Albon fica apenas em 13º. O Verstappen aí tentando melhorar o tempo dele de pneu médio. Ver se vai dar certo aí essa estratégia da RBR com o holandês. Sexto. 1:4.000, sexto tempo para o Max Verstappen. Bom tempo. Agora é ver se vai dar para ele conseguir fazer esse tempo, né? Porque lembrando, como disse o Luciano, esse pneu aí que ele está usando vai ser o pneu que ele vai largar. Ele não tem mais jogos novos de médios, ó. Ele está com 2 jogos usados já de médios nesse momento e tem 3 macios novos. Lembrando que para o Q3 a Pirelli cede mais um jogo de pneus macios para justamente o piloto tentar marcar a pole position. Mas esse pneu macio aí, esse pneu médio, o Verstappen deu uma escapadinha ali na última curva, mas ainda assim fez um bom tempo para os pneus médios. É ver agora se vai dar certo dele conseguir largar com esse pneu, com esse tempo que ele está marcando. Certamente ele vai sair no fim do treino com os pneus macios, vai dar uma volta, vai avaliar a situação e, se necessário for, ele tenta fazer um tempo com pneu macio na parte final do treino. Senão ele fica com pneu médio. Durante a volta rápida ele vê que o engenheiro avisa para ele que dá para você voltar para o box, ele volta para o box, aborta a volta e vai largar com os pneus médios. Ficar de olho no Verstappen. Eu já chamei a atenção de vocês, nosso podcast sempre no Globoesporte.com, e eu também chamo a sua atenção porque dentro do Globoesporte.com, além do podcast da coluna diária do Rafa Lopes, a coluna Voando Baixo, nós temos a coluna Memória da Fórmula 1, que é escrita e é trabalhada pelo nosso querido jornalista Fred Sabino, nosso colega aqui, o Fred Sabino. E o Sabino manda o seguinte: o interessante da superioridade do novo carro da Mercedes, com ou sem esse sistema de assistência de direção, é que ninguém mais fala no party mode, ou seja, naquele modo em que
Mercedes mexia na chavinha e dava aquela potência maior para o seu próprio motor. Por isso a equipe atual ex-campeã mundial, boa colocada aqui do Fred Sabino, que sempre traz para nós as notícias e principalmente a memória da Fórmula 1, traduzindo em histórias deliciosas no Globoesporte.com. Pela identificação ali no carro do Verstappen, colocaram mais um jogo de médios, o jogo que ele já tinha usado. Ficar de olho aí para ver se ele vai sair de novo com os médios ou se ele vai tentar no final ali, né, na tentativa de última volta, ele vai sair com os macios para tentar ali não ficar fora dos 10. Mas com esse tempo parece que ele vai ficar bem dentro, porque a diferença dele para o 11º é de mais de 4 décimos. Voltando para o circuito da Áustria com você, Mariana Becker. Serginho, eu acabei de falar com o George Russell e disse para ele exatamente a frase que você falou, tira leite de pedra, né? Squeeze milk from rocks. Ele começou a rir, ele falou, muito obrigada, eu deixo isso para vocês, mas eu realmente comecei a classificação achando que eu não ia conseguir auto-qualifying, ou seja, deixar ninguém para trás, né? E eu fiquei contente pelo fato de ter deixado as duas Alfa Romeos e quase as duas Haas para trás. Ele realmente tira leite de pedra, hein, Serginho? Você tem toda a razão, Mariana. Você vê que ele não citou o Latifi, né? Nem precisa, né? É melhor que não, né? Até porque o papai Latifi, como é que é o nome dele mesmo? Michael Latifi é quem paga, né? Então deixa pra lá. Hamilton, Bottas, Norris, Stroll, Pérez, Verstappen, Ricardo, Leclerc, Sainz e Vettel. Esses 10 aí já estão passando, nesse momento passariam pro Q1. Mas ainda tem mais gente ali, tem o Gasly, tem o Kvyat, tem o Albon, tem o Ocon, tem o Grosjean, querendo aí uma dessas 10 vagas. O gráfico mostra ali o Stroll no approach da curva 4. Curva 4 é exatamente ali a tangência para 5, na 5 essa é a curva lauda. Aí ele vai fazer a 6 à esquerda aí, que é a Berger. Deixa o carro escapar um pouquinho, curva 7. Vai se dirigir para 8, uma curva direita, faz a tangente a curva Hint. Depois a Mobicon. E tome reta de novo. Passou o Stroll ali a 9 décimos do tempo do Hamilton. Temperatura da pista segue na casa dos 49 graus. 1 minuto e meio para o fim da segunda parte da classificação. Amanhã às 10 da manhã tem corrida na Globo, às 3 da tarde em horário alternativo aqui no Sport TV. Abertura da temporada 2020 da Fórmula 1. Grande Prêmio da Áustria. O Ocon agora vai tentar aquela volta, né? Para ver se ele descola ali da 14ª posição. E quem está em risco é o Vettel, né? Está em 10º ali, não conseguiu fazer uma boa volta. O Leclerc também está muito próximo ali da zona de eliminação com o 8º lugar. A gente tem pelo menos Albon e Ocon ali com chances de passar para o Q3 ali entre os pilotos que estão na zona de eliminação nesse momento. Vai ser um final de treino animado aí esse Q2. E a Ferrari confirmando que está bem mal nesse início de temporada. Últimos 30 segundos, o Hamilton já faz ali o melhor primeiro setor. Melhor segundo setor do Bottas. Ocon vem para a linha de chegada. Ele tem tempo de abrir mais uma volta. Ele fica com o que tem ali, um 4. Ele melhorou um pouquinho, mas fica com o 14º. Um 4.643. Norris, boa volta. Bottas, melhor ainda, um 3.015. Quase bateu o recorde da pista. Quase bateu o recorde. Sainz pula para 5º, está encerrado o Q2. Vettel ficou em 10º. Vettel ficou e agora tem que rezar para os que vêm atrás não superarem ele. Ficarem abaixo de 1.4.206. Veio o Leclerc. Fica na 9ª posição, 4.041. Passa o Grosjean e também fica com o que tem, 15º. Olha o Albon. Albon tira o Vettel do Q3. Alexander Albon no capricho, no capricho. Olha o que eu falei do Verstappen, saiu de pneu macio, viu que não precisava
fazer a melhor volta com o pneu macio, tirou o pé no final, vai largar de pneu médio. Olha aí o pulo do gato de pneu? Médio, pneu exatamente, médio. Porque a melhor volta dele foi com o pneu médio. Olha o pulo do gato da Red Bull aí. É isso aí. Só foi pra pista para dar uma camada no pneu, para tirar aquele selo. E o Vettel fora. Vettel fora, Albon e Norris, terceiro e quarto colocados. Eliminados Vettel, Gasly, Kvyat, Ocon e Grosjean. A situação fica difícil para o Vettel psicologicamente, hein, Rafael Lopes? Exatamente, a Ferrari que levou o carro de Barcelona, né, dos testes de pré-temporada para a Áustria, para avaliar a rádio do Leclerc. How are we safe? You are P10. That's crazy. O Leclerc perguntou para o engenheiro se ele estava seguro, né, se ele já tinha passado. O engenheiro disse que sim, que ele era P10, né, 10º colocado nesse Q2. Ele falou, isso é maluco, né? Ele nunca esperaria que com uma Ferrari ele teria que passar para o Q3 na 10ª posição. E aqui na nossa hashtag, a futura médica revoltada pergunta o seguinte aqui. Ninguém está mais chocado com o Stroll? O Stroll atrás do Pérez. Então a gente não está chocado com o Stroll. E tá em média 2 décimos ao longo de todo o fim de semana atrás do Pérez. Nenhuma surpresa, continua 2 décimos. O desempenho bom do Stroll é porque o carro da Racing Point é realmente um carro muito bom. Mostra que os dois pilotos que têm carros bons, o Pérez e o Stroll, estão aí brigando pelo Q1, pelo Q3. Mas o Pérez sempre à frente do Stroll, então isso não é surpresa. O Pérez é melhor piloto do que o Stroll, então está comprovando isso na pista. Adorei aqui, futura médica revoltada. E o Vettel num momento complicado, né? Ele não está mais na equipe ano que vem, ele não tem ainda vaga para o ano que vem e agora não conseguiu uma boa volta, vai largar em 11º, mas também pode ser uma vantagem estratégica para ele. Ele pode largar com outro tipo de pneu, fazer uma tática diferente para tentar avançar, enquanto o Leclerc vai ter que largar com o pneu macio que ele usou nesse Q2. O fato é que a Ferrari levou o carro de Barcelona sem atualizações para a Áustria, para resolver o problema de correlação que ela tinha com o túnel de vento. Ela corrigiu isso ao longo da quarentena. Então, as atualizações para esse carro só devem chegar no Grande Prêmio da Hungria. Olha as notas ali. Na comparação, Bottas em segundo com 8,9, o Vettel em 16º com 7,9. É aquilo que a gente está falando das retas, né? É o desempenho das retas. Desempenho das retas. A Ferrari, que era o melhor carro de reta no ano passado, com aquele motor polêmico que teve investigação da FIA, nesse ano está bem longe de ser um bom carro de reta. Lembrando que o Bottas tem 2 poles nessa pista em 2017 e 2018. O Hamilton também tem 2, 2015 e 2016. A última pole brasileira foi de Felipe Massa em 2014, nesse mesmo circuito, depois de um hiato. Teve uma prova em 2013 em que o Schumacher fez a pole, aí teve um hiato até 2014, quando a Áustria voltou a sediar grandes prêmios. A pole foi do Massa, de Williams, com 2 erros do Rosberg e do Hamilton no finalzinho. O Massa foi lá e beliscou. Hamilton pole em 2015 e 2016, Bottas 2017 e 2018 e Charles Leclerc em 2019. Fato é que esse recorde do Leclerc do ano passado de 1.3003 vai cair. Vai cair. Já foi 1.3015 do Valtteri Bottas. Então no Q3 a tendência é que o tempo baixe ainda mais. Os tempos baixem ainda mais. E quem sabe os carros consigam entrar na casa de 1.02, né? Baixar de 1.03. Olha, se você quer disputar uma prova muito legal, dá um pulinho no Globoesporte.com, Ases das Pistas. É um jogo de cartas muito bacana, muito interessante. Você vai ter todas as instruções ali. Ases das Pistas no Globoesporte.com. É você querendo ser campeão do mundo na nossa plataforma digital. Olha o Grosjean voltando aí, desolado com os boxes. Let's keep working, boys. Only the first one. Only the first one. Apologies. Let's find some more. You're 500s off Ocon, mate. Good job, dude. Good job. Rádio motivador, né? do Grosjean, dizendo foi só a primeira corrida, vamos manter a cabeça em pé. Ele falando, Vettel e Grosjean caminhando nos boxes. Os dois com a mesma, digamos assim, expressão corporal. Postura, exatamente, postura corporal ali, né? E o Grosjean
O Grosjean falando, só para terminar o rádio, o Grosjean falando que, dando moral, aí a equipe falando, como é que foi? Aí você ficou a 5 centésimos do tempo do Ocon. Ele lamentou, porque ele queria pelo menos sair da 15ª posição, da última posição do Q2. Luciano Burti. Sérgio, e vendo aqui, né, o resultado, falando, como você falou da Ferrari, a verdade é a seguinte, até escutei um comentário interessante, você que é torcedor Ferrari, vai ser doloroso assistir a Ferrari nessas primeiras corridas, e aí somente quem sabe, então, na terceira prova no GP da Hungria, eles possam realmente trazer um pacote aerodinâmico novo para corrigir os defeitos do carro, porque realmente é lamentável, né, de um carro que foi pole position, quase venceu essa prova no passado, tá vendo a Ferrari nessa situação. E realmente, está comprovado que aquilo que a FIA, vamos dizer assim, encontrou no motor Ferrari, que acabou não divulgando, que tinha algo ali realmente fora do regulamento, na minha opinião. A gente não pode acusar, né? Não estamos aqui para isso, mas você vê que a diferença é brutal de desempenho, né? Para um carro que foi tão veloz na Áustria no passado, hoje em dia, né, nessa classificação está em 10º, é lamentável. Com o Vettel fora, né? Com o Vettel fora. Vettel vai largar em 11º e o Leclerc na 10ª posição. E a posição do Vettel acaba sendo melhor que a do Leclerc nesse sentido, né? Porque vai poder escolher os pneus, né? Largar com um pneu diferente, pode escolher uma estratégia diferente para tentar avançar, mas é fato que a Ferrari faz um início de ano, eu diria que vergonhoso, e tendo em vista o que ela fez no ano passado. Mais uma boa colocada dos nossos telespectadores, que além de serem experts em Fórmula 1, tem um lado, digamos assim, de humor muito legal, né? É o Brutus Burger, o Edilson DJ, está dizendo aqui, o psicólogo do Vettel, após ser dispensado por telefone, que pode ser dispensado por telefone, que já não era bom, imagina agora, né? Mas tem o fato também, né, que a Ferrari não vai dar moral para o Vettel nesse ano, né, também, né? Convenhamos. Ela vai ficar com o Leclerc, vai ter o Sainz no ano que vem, não tem por que ela dar moral para o Vettel nesse ano. E essa posição do Vettel, 11º, é o pior grid da Ferrari desde a Hungria 2016, com o Raikkonen em 14º, quer dizer, faz tempo que a Ferrari não larga tão atrás, né? E assim, é claro que o Leclerc pode conseguir uma posição melhor agora nesse Q3, mas eu acho difícil, né? Você vê o desempenho da Ferrari, não está à altura, não consegue brigar com a Renault, com uma das Renaults, no caso o Ricardo, não consegue brigar com os carros mais à frente. A McLaren está andando muito bem, a Racing Point está andando muito bem. Acho difícil aí o Leclerc conseguir uma posição mais acima, mas vale a tentativa. Daniel Ricciardo, o 9º colocado no grid. Quer dizer, o 9º colocado entre os 10, né, que vão participar agora do Q3. Já, vamos com a Mariana Becker, assim que o Vettel aparecer ali no cercadinho, a Mariana já está ali a postos para a gente tentar colher uma palavra aí do tetracampeão mundial. E essa expectativa que a gente está vendo no box aí da Racing Point, acho que a gente nunca viu, né? Porque os dois carros ali no Q3 e com expectativas excelentes para a largada, né? Mais uma vez aí o Alexander Albon. Esse eu sou fã incondicional. Tenho dito isso aqui nas nossas transmissões. Gosto demais desse cara, Alexander Albon. Tá tudo pronto e o relógio já está na regressiva. São as emoções da Fórmula 1 amanhã a partir de 10 da manhã na Globo. Você acompanha Kleber Machado na transmissão do Grande Prêmio da Áustria, às 3 da tarde em horário alternativo no Sport TV 2. Recorde da pista do Leclerc, 1:3.003. Recorde de 2019. E pelo que a gente viu no Q2, vai cair já já. Hamilton com macios novos aí para fazer a primeira tentativa dele no Q3. Os dois carros da Mercedes, os dois carros da McLaren. Leclerc agora vai saindo da garagem.
Foi o carro da Ferrari que restou para esse treino. Mariana Becker. How hard was it today for you? Quão difícil foi para o Vettel It was very hoje? short. Normally we are qualifying for longer, so it was not that tough, but obviously we Não were foi not tão as quick as difícil, we would like to be. mas a gente ficou muito atrás, muito mais atrás do que a gente está acostumado. Can't be happy with that, but, Não dá para ficar it is feliz what com we had isso. today. I didn't get into the Foi rear difícil groove. hoje. Didn't feel so confident towards the end of the session with the car, so Não estava confiante com o carro no fim da sessão. Do you E have é big isso. expectations for tomorrow, or the big expectations are really for Hungary? No, Expectativas boas para amanhã ou para a Hungria? Está olhando para a corrida amanhã, é o que a gente está esperando. Vamos ver o que a gente pode aprender hoje e torcer para a gente estar numa melhor forma na corrida de amanhã, disse o Sebastian Vettel. Lembrando que a Hungria será a terceira etapa da temporada. Nós teremos no próximo final de semana o GP da Estíria e depois, no dia 19 de julho, o Grande Prêmio da Hungria. São 8 provas previstas até agora. Áustria, depois Áustria de novo no fim de semana que vem, o GP da Estíria. Hungria, Grã-Bretanha, de novo Silverstone, comemorando os 70 anos da Fórmula 1. Espanha, Bélgica e Itália. Até agora essas são as datas fechadas pela FIA para a realização das provas da Fórmula 1. Outras 7 a 8 datas estão sendo pretendidas para corridas. Olha o Hamilton. Já faz o melhor primeiro setor, Lewis Hamilton. Pouco mais de 7 minutos para o encerramento do Q3. Hora da verdade na Áustria. Fórmula 1 2020, Grande Prêmio da Áustria. Montando o seu grid. Bottas melhor no segundo setor. É uma disputa pessoal mano a mano. Vem aí o Valtteri, ele vai completar a volta, que ele saiu à frente do Hamilton. Deixou escapar ali um pouquinho o Bottas. Ele passa, faz 1:2:939, novo recorde da pista. Vem Hamilton, fica com 3:061. Valtteri Bottas com o novo recorde da pista, 1:2:939. E lembrando mais uma vez que ele tem 2 poles. E ninguém deu moral pro Bottas na nossa aposta, hein? Ninguém. E não adianta que ele muda a volta agora não, Rafa. Ah, o Giafone mudou, pô. Não, a gente já sabe que pelo regulamento não pode. Não, fica com o Verstappen. Vai que... O Lando Norris foi pro boxe, ele não abriu a volta e foi pro boxe. Verstappen passa em terceiro, 1:3:551. 6 décimos mais lento que o Bottas. Albon, coladinho ali no Verstappen. Temos 2 carros da Mercedes e 2 carros da Red Bull. Ligou o modo classificação do motor da Mercedes, a Mercedes já melhora bastante o desempenho. Né? A diferença que estava para a Red Bull em torno de 2 décimos, agora já é de 6 décimos. Vamos ver na última tentativa, com pneus macios novos, se o Verstappen e o Albon têm condições ali de se aproximar, pelo menos, de Bottas e Hamilton, mas nesse momento a briga da pole é entre Hamilton e Bottas. Hamilton tem 88 pole positions, o Bottas tem 11, mas tem 2 aí. E é uma disputa pessoal dos dois também para ver quem manda mais na pista, né? Ambos com 2 poles. Pouco mais de 5 minutos para o encerramento. E legal que a Racing Point aí tá no rádio do Leclerc. Looking, there's no broken fingers on the right-hand side. Copy, we are checking. Leclerc reclamando de alguma coisa quebrada no lado direito do carro. E a equipe falou que estava checando na telemetria o que podia estar acontecendo com o carro dele. Racing Point aí com os 2 carros entre os 10 primeiros não é novidade, mas a melhor posição de largada dela foi na Bélgica em 2018, né? Com os 2 carros ali em terceiro e quarto. Então, tá bom ali o desempenho da Racing Point. O Norris não tem tempo. Norris, Stroll e Ricardo sem tempos marcados ainda. Bottas tem a volta mais rápida, 1:2:939, novo recorde da pista. Agora vai o Stroll. Pneu zerinho. O Norris provavelmente cometeu algum errinho na volta dele, resolveu abortar para não acabar com o pneu ali.
voltou para os boxes e agora o Stroll provavelmente só tem um jogo de pneu novo disponível para esse Q3, então por isso está saindo tão tarde. Luciano Burti. É exatamente isso que eu ia comentar. Esses pilotos que só fazem uma tentativa no Q3 são os pilotos que precisaram utilizar mais pneus para chegar ao Q3. Então agora eles têm somente um jogo novo, às vezes que nem o Stroll fez, às vezes sai de pneu usado e dá uma volta, mas não consegue cravar nenhum tempo. Então esse é o motivo. É apenas um jogo de pneus novos para o Q3. Essa volta do Hamilton não valeu não, hein? Será que está sob investigação essa volta do Hamilton? Foi com os 4 pneus para fora da zebra, lembra? A gente viu no início do terceiro treino livre o gráfico mostrando que o piloto podia passar ali para a área de escape desde que ficasse com 2 rodas na zebra, e nessa volta aí ele ficou com as 4 rodas na parte verde. Até bom a gente rever aí, se puder. Vamos ver mais uma vez? Aí tudo bem, ele tá com as 2 rodas na zebra, tudo certo. Na próxima curva é que é o problema. Eu acho que ele ficou um pouquinho dentro, Rafa. Ele não chegou a tirar as 4, não. Aí, tá com as 4 fora. Tá com as 4 tá fora, com as 4 fora. Ou será que ele deixou a dianteira direita ali beliscando, hein? O replay mostrou em slow esse trecho. Acho que até eles estão em dúvida. Tem sensor ali, é bom lembrar. Tem um sensor ali que deleta a volta automaticamente, mas me pareceu aqui no ângulo de visão que as 4 rodas passaram fora. Mas se ficou um pouquinho do pneu ali também na zebra... Se ficou 1% do pneu, os outros 99%... 0,1%. Exatamente. Não precisa nem ser 1%. Isso. A ver, a conferir. Mas o Hamilton vai fazer mais uma volta também. Essa volta, de repente, não vai ser nem necessária para ele. Lá vem o Stroll. Dois minutos para o fim. Faz o sexto tempo, 1:40.29. Ainda dá tempo de mais uma volta. Vem o Pérez também agora, vai abrir uma volta rápida. Aliás, todo mundo preparando aí uma volta rápida. O primeiro deles é o Pérez, depois a gente tem o Leclerc, uma das McLarens, uma Red Bull, as 2 Mercedes juntas ali. A Renault depois das Mercedes. E olha, você já vê que uma das Mercedes já dá espaço ali. A gente está vendo o mapinha, né, que ficou para trás a segunda bolinha azul piscina ali, né? Então, todo mundo preparando volta rápida. E aí tá encavalando, né? Todo mundo dando espaço para tentar ter pista livre na hora da volta rápida. Primeiro que vai abrir o Pérez. Já abriu a sua última volta. Quase que com uma coreografia, os carros se aproximam e depois dão o pé. Bottas abre a volta. Hamilton vai abrir a volta também. O Stroll já recolheu. Tempos comparativos do Verstappen, do Norris e do Bottas. Norris e o Ricardo não tem tempo ainda marcado. Amanhã às 10 da manhã você acompanha na Globo Kleber Machado, Luciano Burti, Felipe Jafone, Mariana Becker, a transmissão da primeira prova da temporada 2020, Grande Prêmio da Áustria. Escapou ali o Bottas. Escapou o Bottas. Foi pra grama ali o finlandês. E o Hamilton baixando o tempo. Chance do Hamilton agora é muito grande. Seu principal adversário fica com o tempo que tem, 1:2.939. Cabe a você agora, Hamilton, baixar esse tempo. Veio o Hamilton, vamos ver, asa móvel aberta e não deu. Não deu para o Hamilton, pole position para Valtteri Bottas. Valtteri Bottas no capricho, a terceira pole dele. A
terceira pole dele na Áustria. A 12ª pole de Valtteri Bottas, mesmo escapando. Bottas é o pole position, Rafael Lopes. Com erro e tudo, né? O Bottas errou na última tentativa, mas aquela volta que ele fez na primeira parte foi suficiente, né? Na primeira tentativa do Q3 foi suficiente para conseguir a pole position, baixando da casa de 1 minuto e 3, né? 1:2.939, recorde extraoficial da pista. E o Bottas amanhã provando que a temporada dele, né, lá na Finlândia, de preparação, que ele faz sempre no início do ano, deu mais uma vez resultado, consegue mais uma pole position em primeira corrida do ano. 1:2.939, Luciano Burti. Sérgio, muito legal ver o Bottas na pole. Eu fui um dos que apostei no Hamilton, mas vou te falar, fico feliz de ter errado, porque mostra que o campeonato está aberto, né? E que a gente tem uma corrida boa amanhã, com a disputa, obviamente, entre os pilotos da Mercedes. O Verstappen não foi tão bem, mas vamos lembrar, quando o Bottas escapou, alguns pilotos foram prejudicados pela bandeira amarela naquele ponto. Então, talvez o Verstappen não tenha completado a volta como deveria, né? Então, assim, muito legal, ó, tá aí o erro do Bottas. Dá para ver que passou do ponto e faz parte. Mas garantiu a pole position, esse é o mais importante. E olha o P4, hein? Quarto colocado, Lando Norris. Lando Norris, com uma volta apenas. Ele deu uma volta apenas, o Norris. E a rodada aí do Valtteri Bottas. E o Hamilton aí, na última curva de novo. Hamilton fez de tudo para tomar a pole. Agora ficou com as 4 rodas dentro da pista e a volta foi melhor do que a anterior. Então, tudo certo. Olha, o novo normal, isso é bom ficar prestando atenção, que agora é o novo protocolo aí, sem contato, com distanciamento social. Ficar de olho aí como vai funcionar essa entrevista pós-treino. Valtteri Bottas no capricho, 1:2.939, conquista a pole position de quebra. Bate o recorde extraoficial da pista. Terceira pole do Bottas nessa pista. Ele casa bem com esse circuito. E a 12ª dele na carreira. Exatamente. E a gente tem que Estão sendo pesados ali, ó. Eles estão pesando ali. Uma balança foi levada ali. Estão pesando exatamente ali. É para não ter que entrar lá na garagem. A garagem é um ambiente fechado, então eles estão fazendo tudo ali. Teve ali um certo contato entre o Hamilton e o Bottas, mas eles estão de capacete, estão bastante protegidos, sem grandes problemas nesse momento em relação ao protocolo da Covid-19. Então o grid está assim: Bottas, Hamilton, Verstappen, Norris em quarto, depois Albon, Pérez na 6ª posição, Leclerc, Sainz e Stroll em 9º, Ricardo em 10º. Olha que legal a mesinha, né? Tem álcool gel, tem o boné num lugar ali para não ter contato com ninguém. Tem todo o resto ali, todo o equipamento que ele precisa, tá tudo ali isolado. Ele não precisa entrar em contato com ninguém para pegar uma toalhinha, tá vendo ali? Foi colocado bem legal. Uma espécie de praticável ali para cada um poder se proteger. Garrafinha de água individual também, bem legal o protocolo. E o Paul de Resta vai fazer as entrevistas. Já vamos ouvir os três e o Paul di Resta, o ex-piloto Paul di Resta. Primeira classificação terminada. E vendo eles tentam. Vai botar máscara ali. Falando exatamente isso, que vai todo mundo colocar a máscara, distanciamento social. Foi uma grande volta do Bottas, grande crédito para ele. A esperança dele tentar lutar com o Hamilton pelo campeonato, a Mercedes muito bem. Olha o microfone novo aí. Primeira corrida de 2020. Pole position. Como é que você se sente? Era um sonho conseguir essa posição na primeira corrida? É muito bom. Sentimentos ruins ali, misturados por causa do erro no fim da classificação. Tentei ir ao limite. Estava me preparando para essa pole uma vez. É muito bom. Tem que agradecer a toda a equipe. Foi um trabalho fantástico.
And obviously Mercedes have given you a great car. I guess you've Mercedes deu bom carro. They've continued the progression, and what a gap you've got to your rivals. A diferença evoluiu, né? Como é que é a diferença para os rivais? Estou impressionado aí com o carro foi muito bom. É um carro muito bom de dirigir. Foi um grande resultado hoje. E esperar amanhã para a corrida o que a gente vai conseguir. Agora o Hamilton. Primeira fila. Pareceu que você perdeu um pouquinho o controle no fim. Largar ao lado bom resultado para a Mercedes, largar ao lado do Valtteri. Foi um grande resultado, é um bom início da temporada para a equipe. Acho que foi muito bom. Sobre a corrida amanhã, a Mercedes tem uma boa vantagem. Queria que você desse uma sensação de como está essa equipe, prometendo dominar mais um ano. Acho que a gente mostra todos os anos que a gente continua a ser a melhor equipe, com o carro, com as pessoas que trabalham na equipe. Eles não são tão teimosos para admitir que estão errados em alguns momentos. Não tem política também dentro da equipe. É uma unidade realmente, todo mundo trabalha junto. É por isso que todo ano a gente volta forte. É isso, essa união é sempre necessária em todas as equipes. Aconteceu alguma coisa na sua última volta? Alguma coisa te afetou? Não fiquei confuso. Na curva 4 teve uma grande nuvem de poeira, que foi a escapada do Bottas. Eu consegui ver que o Bottas estava voltando para a pista, que o Valtteri estava voltando para a pista. Não me afetou minha volta. Eu não consegui a pole position, mas vou largar numa boa posição. Foi o Hamilton agora e o Verstappen, terceiro colocado. Melhor do resto de novo. Você deve estar bem feliz com isso. Consegui uma boa posição, a P3. Vou largar com pneus diferentes, isso é muito bom. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Isso vai jogar como uma vantagem para a gente. Mas a Mercedes parece estar num nível diferente. Vamos ver o que a gente pode fazer amanhã, disse o Verstappen. E falando sobre a temperatura, que ano passado a RBR melhorou com a temperatura mais alta. E se ele espera isso para amanhã. Eles estavam num nível diferente na classificação. Esperamos estar melhor na corrida. Eu sou o único com um pneu diferente nos top 10, né, nos 10 primeiros. Tentar fazer uma estratégia diferente para tentar enfrentar Valtteri e Lewis e ver o que a gente consegue. E aí o Paul de Resta desejando boa sorte ao Max Verstappen na corrida de amanhã, Sérgio. Muito bem, estamos completando a nossa transmissão. Pole position de Valtteri Bottas amanhã às 10 da manhã com Kleber Machado na Globo. Você acompanha todas as emoções do Grande Prêmio da Áustria, abertura da temporada 2020. A gente ainda tem tempo de ver aí algumas imagens, a saída de pista do Bottas. Você vê que ele falou para o Paul de Resta, muito interessante, né? Um misto de emoções, porque ele tinha o melhor tempo. Fiquei quietinho para ver se a gente ouviu o rádio aqui, mas não deu, né? There was a yellow in two corners for nothing. Bottas had gone off turn 5, 6. Yeah, he stayed on the track. That was... Foi exatamente o que o Luciano Burti falou. Os pilotos que vinham atrás foram muito atrapalhados ali pelo Bottas. Uma observação muito interessante do Luciano Burti. O Ricardo disse que não entendeu porque que tinha amarela naquelas duas curvas. Ele só viu a poeira. E aí o engenheiro falou que o Bottas tinha saído. Mas ele não estava na pista, não tinha por que ter aquela amarela. E foi exatamente o que o Luciano falou sobre o Bottas ter atrapalhado vários pilotos ali. Obrigado pela parceria, Rafa. Valeu, Sérgio. Obrigado. Muito bom estar aqui. A sexta-feira que vem estaremos juntos na sessão número 1 de classificação para o GP da Estíria. Eu quero completar essa transmissão agradecendo também ao Luciano Burti, a Mariana Becker e a você em qualquer ponto do Brasil conosco nessa transmissão especial do primeiro treino da Fórmula 1, a volta da Fórmula 1 em 2020. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais!
mais a sua companhia. Fórmula 1 2020. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. E aí, o Corinthians